Esses movimentos, esse conteúdo, essa mensagem, ela é para combater que tipo de inimigo? Que tipo de coisa... Que força é essa? Essa força que para muitas pessoas é invisível. Para você, é visível. E que você chegar para as pessoas e falar assim, cara, olha isso aqui. Você não tá vendo, mas existe isso. Olha isso aqui não é teu amigo. Isso aqui é um inimigo. Que força invisível, restritiva, que inimigo que é esse? O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é o inimigo. Porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza para as pessoas. E eu estou falando do sistema. Parece uma coisa meio... uma entidade meio... sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Isso tudo nessa camada se apresenta como a solução e a garantia para as pessoas. O sistema educacional padronizado. Indo para a escola, eu pegava um ônibus que passava numa rua, que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que, numa determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. E eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né, com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Nunca eu vou entrar nessa fila. Porque aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema, que é a aposentadoria. É um modelo falido, é um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E aí não é empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora. Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado, e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Cara, isso é muito... É um confisco do dinheiro do cara. Não, mas isso aí é um fundo de garantia para te proteger. Ou seja, o inimigo, ele se traveste, ele se fantasia de amigo. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado está te protegendo ainda. E não dá nem para pegar o dinheiro. Não dá para pegar. Você vai ter que comprar um imóvel, ou se for demitido. Tem condições. Assim. Tem condições para você ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, cara, eu fico vendo essa situação e muitas pessoas não percebem. O 13º salário não é um salário extra, como a pessoa pensa. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. Porque uma empresa faz um orçamento anual. Você faz orçamento na tua empresa? Sim. É anual? Sim. Pronto, então eu vou gastar tanto. É isso. E aí ele pega o salário e divide em 13. Então, em outras palavras, é um empréstimo compulsório que o empregado faz para o patrão. Qual que você acredita que é a solução para isso? Além da consciência. Primeira coisa, cara, você está consciente disso? Consciente do que você paga, do teu desconto, da máquina que é falida, que ela não prepara, pelo contrário, ela te coloca em situação de desigualdade. Qual que é o caminho? Joel, tem uma
Se não me engano, é Harriet Tubman, se não me engano. Uma abolicionista negra americana que trabalhou libertando escravos nos Estados Unidos. Ela tem uma frase que é assim, ó: libertei 1000 escravos. Só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Eu penso que abrir os olhos é a primeira coisa. Entender que aquilo que se traveste de amigo, na verdade, é inimigo, é a primeira coisa. A gente entender que toda essa exploração que existe sobre as pessoas, e eu falo isso, cara, tendo a grana que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, para mim não muda nada na minha vida, mas eu vim de baixo, eu não consigo. Aliás, eu arrumo problema falando esse tipo de coisa. Posso ser censurado, posso ser processado, você entendeu? Mas eu, desde quando produzo conteúdo, eu busco trazer às pessoas consciência sobre essa realidade. Porque se a pessoa não sabe que está sendo escravizada, muito provavelmente ela é uma candidata a permanecer escravizada por resto da vida. Uhum. E o problema é que quando chegar lá na época do INSS, da Previdência, da aposentadoria, já era. Ele tem que descobrir isso enquanto é jovem, para não se submeter a esse tipo de modelo que nos foi imposto. A gente nasceu dentro desse modelo. E eu comecei a perceber isso jovem, não vou entrar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Não quis ter. Eu simplesmente desprezo a todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. E não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Quando você não tinha.